Olá, meu nome é Júlia Galvani. Começa agora mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui no Centro da Memória a Neuza Manzoli. Neuza, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida da Neuza e a sua relação aqui com o campus Engenheiro Coelho do NASP. A gente queria começar conhecendo um pouquinho das suas origens. Onde e quando você nasceu? Eu nasci na cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo, no ano de 1956. Certo. E foi ali mesmo que você fez os seus estudos? Não, foi lá que nós conhecemos o Adventismo, né? Ah, sim. Meus pais se aceitaram lá, se batizaram e viemos para a capital. Eu tinha 4 anos de idade. Certo. Então você foi instruída ali pela sua família, né? Que se tornou adventista. O que na sua infância você se lembra, assim, que foram marcantes para você também aceitar e depois se batizar? Então, quando nós chegamos lá na capital, nós fomos numa igreja bem pequena. Era salão alugado. Então era uma família, né? Era várias famílias, então aquela união. Então aquilo eu fui crescendo ali com as amizades, né? Da pessoal da igreja, e eu nunca mais saí. Certo. E onde que ficava esse salão? Esse salão ficava no bairro de Vila Prudente, na rua Orfanato. Certo. E quando que aconteceu o seu batismo? Quantos anos você tinha? Na época? Eu me batizei com 12 anos, 12 anos. E foi no batismo da primavera também. E foi na igreja que minha esposa acabou de falar, Água Rasa. Ah, e foi ali então que vocês se conheceram? Não, nós nos conhecemos na minha igreja Vila Prudente. Ah, tá. Que ele foi até lá. Ele foi até lá, né, levar a irmã dele para cantar. E nós nos conhecemos lá. Que legal. E qual foi a data do casamento? E vocês tiveram filhos? Nós nos casamos dia 4 de outubro de 81. Tivemos 3 filhos. Muito bem. E como começa a história sua e da família aqui com o NASP Engenheiro Coelho? Como que foi a decisão de se mudar para cá? Foi uma decisão difícil, porque vocês moravam na capital e de repente vim bem para o interior. Como que foi esse processo? Olha, nós ouvimos falar que estava formando um novo colégio no interior, né? Estava vendendo terrenos. Aí minha esposa veio para cá com um cunhado nosso, que ele também comprou terreno aqui. E aí nós decidimos, né, depois de um tempo, começar a construção. Aí deixamos tudo lá, né? O pessoal, mas vocês estão muito precipitados de morar para o interior, um lugar que não tem nada ainda, né? Mas nós decidimos que era aqui. E qual foi a principal motivação, assim, para vir morar perto de um colégio adventista? Então, a primeira foi a educação, né, dos filhos. E a gente sabe que perto de colégio é mais fácil eles estudarem, né? E as amizades são outras também, né? Então, isso foi a motivação. Que legal. E qual profissão vocês deixaram lá em São Paulo e como que foi aqui o processo de se reestruturar, né, profissionalmente? Eu já era do lar mesmo, eu ficava com os pequenos, né, cuidando. A minha esposa tinha uma empresa de informática e aí ele deixou, quer dizer, não deixou totalmente, que nós mudamos para cá e ele ia, né, quase que diariamente trabalhar lá. Não foi muito fácil, né? Porque eu ficava com os 3 aqui, não conhecia ninguém. Mas foi bom. E depois vocês chegaram a montar uma gráfica aqui, foi isso? Sim. E aí com aquele nosso ex-presidente, né? Que foi a economia, derrubou a economia, aí decidiu terminar lá em São Paulo, né? E começar um novo negócio. Aí nosso diretor-geral aqui era o pastor Boger, deu a ideia de montar a gráfica e até sugeriu, né, o nome, que era o mesmo nome da fazenda aqui, Lagoa Bonita. Então era a Gráfica Lagoa Bonita, né? Gráfica Lagoa Bonita. Que prestou serviços aqui para o NASP por muitos anos. Certo. E quando vocês chegaram aqui, o que tinha na região?
Era muito diferente? Totalmente diferente, totalmente. Era só mais laranja, né, laranjal, não tinha nenhum asfalto, não tinha igreja nova, né? Não tinha, onde é o universitário hoje, era só laranjas. Toda aquela parte onde é a mercearia, não tinha nenhuma casa, era só laranja. Onde só tinha aqui aberto o nosso condomínio, que é a Lagoa Bonita também, né? Certo. Só aquele condomínio que estava vendendo os terrenos. E tinha acho que 5 casas lá, só. Certo. Não tinha energia elétrica, não tinha asfalto, quer dizer, energia elétrica nas ruas, né? Dentro de casa tinha. Na rua não tinha energia, não tinha asfalto e não tinha muro em volta. Era bem diferente. Aqui no colégio também era totalmente diferente. Certo. E então vocês vieram e seus filhos estudaram aqui? Sim, Foi? todos 3. E na época não tinha ainda o superior, né? Eles estudaram. Só tinha o básico, a escola básica só tinha 2 alas, né, da escola, não era cercada ainda, não tinha pátio coberto, não tinha nada. Era bem, bem diferente. Certo. E como você, Neuza, percebeu o impacto que o NASP teve aqui para a comunidade, para a região ali das cidades ao redor, também no lado espiritual? Como você percebeu que teve esse impacto ao longo dos anos? Ela foi muito grande o impacto. Muita gente ficou conhecendo quem era a igreja, né, adventista. A cidade foi crescendo porque muitas pessoas, muitas famílias vieram para cá morar, comprando terreno e vieram morar aqui, se estabeleceram aqui. E com isso, a vizinhança foi conhecendo os adventistas, né? E aí foi crescendo, a igreja também, lá, a própria igreja, a igrejinha de Engenheiro Coelho, ela foi crescendo, aumentando de números, e foi muito grande. A igreja adventista se tornou conhecida aqui na cidade. Certo. E quanto a... Vocês estão aqui há quantos anos já, aqui na região? Nós mudamos aqui em 1988. Certo. E ao longo desses anos, você presenciou eventos, comemorações especiais aqui do colégio? Tem alguma que foi marcante que você lembra? Nossos aniversários, né? No comecinho, até os 15 anos do colégio, era muito festejado, né? Vinham cantores estrangeiros, né? Como Steve Green, o Quarteto Arautos, que é americano, né? Tinha muita gente boa, sempre apresentações maravilhosas. Os corais do colégio participavam, né? Inclusive meus filhos cantavam no coral. E era muito bom. A semana de oração era maravilhosa, como é ainda hoje, né? Muita coisa marcante. E como que era a convivência entre as pessoas aqui no começo? Porque hoje o colégio é muito grande, mas lá no início tinha várias famílias assim que eu imagino que se conheciam. Como que era essa convivência? No sábado também? Então, a igreja, quando a gente se reunia aqui no colégio, era metade do auditório central, né? Não era daquele tamanho, era metade. Então nossa, acho que não tinha nem 300 pessoas, era muito, muito pouco ali. Então a amizade era muito boa, porque a gente se via, né? A gente se conhecia. Hoje aqui na igreja a gente senta aqui e não enxerga quem está lá do outro lado, né? E naquele tempo era muito união. A gente se juntava, nós fizemos boas amizades. Que legal. E agora, como mãe de aluno, que os seus filhos estudaram aqui toda a educação praticamente, né? Na sua opinião, qual que é a importância da educação adventista na vida de um aluno, em especial desse campus aqui em Engenheiro Coelho? Como que você vê que foi um diferencial assim na vida dos seus filhos? Fez total diferença, né? Porque a gente que veio lá de São Paulo, da capital, e lá eu, né, tinha muitas amigas que também se casaram e tiveram filhos. E muitos filhos se perderam, né? Isso não quer dizer que o colégio salva, que o colégio é uma proteção, é uma bolha, não é bem isso, mas faz muita diferença, né?
E a gente vê na criação da maioria dos filhos que cresceram aqui, dos nossos amigos, né? A maioria está firme na igreja. E fez muita diferença, eu agradeço a Deus muito. Então você acha que essa decisão de vir para cá valeu a pena? Que legal. E agora, uma última pergunta. O que o NASP representa para você? Tudo. Amém. A gente queria muito agradecer, Neuza, por você ter contado um pouquinho da sua história. É emocionante saber, né, para uma mãe, o mais importante realmente é a vida dos filhos. E fica aqui o testemunho de como a dedicação de vocês e de como o colégio teve esse impacto, né? Não só na vida de vocês, mas com certeza de muitas famílias que por aqui passam todos os anos. Então, muito obrigada, Neuza. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família.